Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre infoprodutos, que são produtos de informação. Se você acompanha meu conteúdo aqui há algum tempo, você sabe que é uma das recomendações que eu dou para as pessoas. Se você quer viver da internet, ter uma renda muito interessante e ter um trabalho, ter um negócio, né, desenvolver um negócio que te dá muito prazer, porque você vai estar, além de você estar ganhando dinheiro, você vai estar ajudando as pessoas, sem dúvida nenhuma, os infoprodutos são uma das melhores soluções que você pode escolher para você poder empreender. Tá? Mas tem muita gente que encara infoprodutos só como curso, sobre venda de curso, alguma coisa assim. Eu queria chamar a atenção de você para você pensar os infoprodutos não só como venda de curso, mas como um negócio, então, como um ecossistema de verdade. Tá? Então, se você tem, já vou até adiantar, se você tem interesse nisso, se você tem interesse nessas coisas, você quer viver do seu conhecimento, independente do nicho que você quer desenvolver, ou se você nem sabe que nicho que você quer desenvolver, eu vou recomendar que você veja uma videoaula minha, onde eu ensino tudo isso, como é que você, né, o poder dos infoprodutos, como é que você se posiciona como autoridade. Vou deixar na descrição aqui do vídeo, é uma aula gratuita, você se inscreve lá, você vai sair aqui no próprio YouTube, você se inscreve para você ir lá para a aula, assista a aula lá, é óbvio que se você se interessar, você pode comprar um dos nossos produtos de entrada lá, tenho certeza que você vai gostar muito, 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 vai fazer muita diferença para você. Tá? Mas se você já é infoprodutor, você já tem bastante resultado, eu queria chamar a tua atenção, ou se não, se você está pensando, né, em começar nesse negócio, eu queria chamar a tua atenção por alguns pontos, tá? Se você só está pensando que eu sou vendedor de curso, você está muito no raso, você está muito aqui embaixo, eu queria que você elevasse um pouquinho o seu padrão para você entender a maravilha de negócio que você está. Então, primeira coisa, curso. Presta atenção nisso. Inclusive, pega um papel e uma caneta para você anotar ou salve esse vídeo para você ver depois, que vai ser muito importante para você, tá bom? Prometo para você. Curso não é negócio, você vender curso, tá? O curso que você vende, eu vendo curso, certo? Mas é só um produto, não é ecossistema inteiro de coisas que eu posso fazer e que eu posso monetizar e que eu posso ganhar dinheiro. É uma peça no quebra-cabeça. Então, o infoproduto, né, eu vendo infoproduto, beleza, é uma peça, tá? Eu queria que você entendesse o negócio em si como uma estrutura. Como é que você pode enxergar, sabe, olhando de cima aqui, sabe? O curso é o finalzinho, eu vou falar sobre isso. Mas você tem que entender sobre a estrutura toda que você está desenvolvendo, sobre criação de conteúdo, sobre várias outras coisas que você pode monetizar também. Então, um negócio, o que é um negócio? Ele tem algumas estratégias. Tem a estratégia de aquisição, tem a estratégia de retenção, tem a estratégia de recorrência, onde as pessoas podem comprar mais de uma vez, está pagando mensalidade. Você tem que adquirir esses clientes primeiramente. Então, você tem que ter toda essa estratégia e pensar nessa estratégia dessa maneira mais holística, mais olhando de cima. E não só querer vender só curso, beleza? Então, pensar só no curso é focar no agora e não no crescimento. Vou vender curso. Beleza, faz um anúncio lá no Facebook para a página de venda do seu curso. Você vai conseguir vender com toda certeza. Né? Não tem problema nenhum. O problema é que os anúncios estão ficando cada vez mais caros, tem muito mais gente concorrendo, o preço do clique está cada vez mais alto, e se você não produzir conteúdo de uma forma que as pessoas se conectem com você e que queiram comprar o que você está oferecendo, dificilmente você vai conseguir ter lucro fazendo apenas anúncios frios, certo? E se você ficar pensando só em curso, vender meus cursos, você vai acabar morrendo na praia, com toda certeza, garanto isso para você. Então, o curso não é um negócio, o curso é uma peça, né, desse quebra-cabeça inteiro. Então, o infoproduto, um produto de informação, ele precisa de um sistema. Tá? Esse é o segundo ponto que eu quero dizer aqui para você. Então, o produto ele tem que estar inserido em um funil. Como é que funil? É um funil complexo? Não, é um conteúdo, audiência e uma oferta. Então, no meu caso aqui que eu ensino os meus clientes, os meus mentorados, os nossos alunos, eu e a Rita aqui. Então, primeiro, como é que a gente adquire isso? Como é que a gente adquire clientes? Através de conteúdo. Através desse conteúdo, eu vou atingir uma determinada audiência e para essa audiência eu vou fazer uma oferta. Eu posso ser um personal trainer, que eu quero ter mais clientes para o meu negócio. Ou eu quero criar um infoproduto, um produto de informação, que eu vou hospedar em algum lugar, um produto em vídeo, um e-book, o que quer que seja. Eu vou produzir conteúdos a respeito de alguma coisa que tenha a ver com personal trainer, a pessoa quer emagrecer, ou quer ganhar massa muscular, o que quer que seja. Eu vou atingir essa audiência e, através disso, eu vou falar para ela comprar aquilo que eu tenho que oferecer. Vou criar uma oferta. Mas você já começa a entender que você primeiro tem que pensar no conteúdo, primeiro você tem que criar essa estrutura, primeiro você tem que entender sobre esse funil. Esse funil é muito básico e funciona super bem.
sabe? Funciona para gente até que é avançado. Claro que existem outras coisas que são mais, você consegue escalar mais, mas não é esse o assunto aqui desse vídeo. Eu quero que você comece a ter os seus primeiros resultados, beleza? Então ele tem que estar, o teu produto, ele tem que estar inserido na sua oferta, ele tem que estar inserido nesse contexto aí desse funil. Então cada peça do conteúdo, sei lá, pode ser um podcast que você produz, pode ser um vídeo aqui para o YouTube que você está produzindo, pode ser um carrossel que você colocou lá no Instagram, pode ser um vídeo que você está fazendo no TikTok, pode ser um artigo que você colocou no seu blog, ou lá no LinkedIn, não interessa. Cada peça tem que ter uma função estratégica, certo? Tem que ter essa função estratégica de converter essas pessoas, de atrair essas pessoas primeiro, né? Converter essa audiência para você poder vender o seu produto ou o seu serviço. Então, o teu infoproduto é a solução final disso. A gente está falando disso aqui, de um monte de coisa, e o teu infoproduto está aqui no finalzinho. É isso aí que você está oferecendo. Né? Mas tem várias coisas que você tem que fazer primeiro para você conseguir vender o seu infoproduto, beleza? E não é só a venda do seu infoproduto. Você pode fazer muita coisa. Você pode fazer colaboração com as pessoas, você pode monetizar, por exemplo, vídeos aqui no YouTube e ganhar dinheiro com AdSense, você pode ter proposta de parceria, sabe? Além do teu infoproduto. Tá? Você pode fazer palestras, né, presenciais. Conforme você vai produzindo conteúdo, oportunidades vão surgindo para você. Networks vão surgindo para você, empresas vão ver o seu conteúdo, vão poder te conectar com você para, sei lá, você fazer algum tipo de serviço para elas. Então, produção de conteúdo, né, nutrição da audiência, depois você fazer a oferta. Não pensa só em infoproduto. Teu infoproduto não é o ponto de partida, tá? É a solução final e tem um monte de coisa aqui que você deve fazer primeiro, beleza? A audiência é o seu ativo real. Presta atenção nisso. Você quer atingir uma audiência. Eu já falei muito sobre isso. Não é questão de você criar uma audiência primeiro para você poder vender. Mas você tem que criar audiência todos os dias. Você tem que atingir pessoas todos os dias e pessoas que se interessam por aquilo que você está querendo oferecer. Então você tem que pensar nas pessoas. O que é uma audiência? Não é número. Eu tenho uma audiência de... Gente, são pessoas. São pessoas que você está atingindo. São vidas que estão sendo transformadas, espero, pelos seus conteúdos. Então, o teu ativo real é a tua audiência. Porque você vai poder... Às vezes o teu infoproduto pode ficar obsoleto. Imagina, você está no mercado, de repente dá um rebuliço, sei lá, surgiu inteligência artificial, certo? Então tem um monte de gente que estava lá, sei lá, nem vou falar que tem um monte de gente desesperada por causa da inteligência artificial. E estava funcionando super bem há 3, 4 anos atrás, coisa e tal. Veio a inteligência artificial, um monte de coisa ficou obsoleto. Do nada. Né? Mas para as pessoas que tinham uma audiência, isso não é grande coisa. Porque ela pode criar novas soluções, essa audiência que se conecta com essas pessoas, elas vão comprar delas. Você pode ficar despreocupado quanto a isso. Quando você tem uma audiência fiel, que acompanha você, que sabe que você é uma pessoa séria, que já viu um monte de conteúdos teus, aquilo que você oferecer, elas vão acabar comprando. Beleza? Então foca na sua audiência primeiro, antes de querer vender infoprodutos. Por mais maravilhoso, sabe, transformador, sensacional que o seu infoproduto possa parecer, né, eu tenho certeza que mas foca na sua audiência primeiro, beleza? Então o negócio ele não começa com o produto, ele começa com a comunidade. Quem que são as pessoas que você quer atingir? Qual é a audiência que você quer construir? Que tipo de fãs? Eu estou dizendo pessoas realmente que, né, gostem demais de você. Que tipo, né, qual é a persona que você quer atingir? Começa a pensar sempre nisso, começa a produzir conteúdo para essas pessoas. Engajamento gera dados e validação para ofertas lucrativas. Eu sempre digo aqui que você não precisa de engajamento para você poder vender. Você não precisa de curtidas, você não precisa de likes, você não precisa de comprar. Não, você consegue vender sem tudo isso. Mas é óbvio que quando você tem engajamento, as pessoas estão curtindo, as pessoas estão comentando, você começa a perceber que tipo de conteúdo você deve produzir mais, né? A forma que você conduz o seu negócio, você consegue nortear isso por essas coisas. Então sempre pensa, né, na sua audiência primeiro, antes de qualquer coisa. Monetizar a audiência é entender as dores, padrões e desejos profundos. Então você tem que entender gente que só quer criar um produto, cruzar os dedos e achar que vai vender. Não, você tem que estudar sobre a sua audiência, você tem que estudar sobre a sua persona. Que tipo de problemas elas têm que elas fazem elas ficar acordadas à noite e não conseguem dormir. Né? E atacar esses problemas, essas dores, através do seu conteúdo. Antes de você querer vender o seu infoproduto. Então, não esqueça, eu acho que um dos pontos principais desse conteúdo aqui é você entender que a sua audiência é o teu ativo real. É isso que você quer focar. Você quer focar em pessoas, em criar uma audiência que realmente acompanhe o seu trabalho. A quarta coisa é que você
é uma marca. E por isso que a gente fala muito sobre marca pessoal, sobre personal branding. Não é só um especialista. Entende? Ah, você tem que ser um especialista, você tem que te enxergar como autoridade, como especialista, beleza. Você tem que se enxergar como marca. Né? Pensar como marca, como as grandes marcas fazem. Então, as pessoas elas compram confiança, não só conhecimento. Então, tem gente que tem muito conhecimento, passa, né, um conhecimento muito bacana no YouTube e tal. Só que, às vezes, algum motivo, sei lá, as pessoas não confiam nela. Porque, sei lá, a marca não tem um apelativo muito forte. Né? Então, você não pode só vomitar o seu conhecimento. Porque a pessoa quer dizer, tá, beleza. Tem gente que, sei lá, meio egoísta, meio narcisista, sei lá. Mostrar que sabe, isso aí não vai fazer você vender. Eu espero que você veja aqui nos meus conteúdos, é óbvio que eu vou falar alguma coisa que eu sei, mas não quero ficar demonstrando, né, que eu sou a última bolacha do pacote, porque eu não sou. Né, para você ficar impressionado, não, eu quero trazer alguma informação que você pode usar na sua vida para resolver os seus problemas. É isso que vai fazer você conectar comigo, é isso que vai fazer eu vender meu produto para você se você quiser. Tá? Então você tem que se tornar uma marca, tem que entender sobre personal brand. Tudo comunica, a forma que você se veste, a forma que você fala, a forma que você gesticula, o cenário que está por trás, a forma como você escreve, né, as suas palavras. Você tem que entender e começar a pensar isso como marca. Brand pessoal forte gera percepção de valor e diferenciação. Você quer ser diferente dos outros, você quer ser igual a todo mundo. Eu espero que você queira ser diferente. Por que você quer ser diferente? Porque quando a gente é diferente, a gente é único. E quando a gente é único, a gente tem resultados únicos. E as pessoas querem isso, elas querem especialistas, elas querem pessoas diferentes, elas não querem generalistas que tragam soluções como todas as outras pessoas trazem. Certo? É óbvio que tem certas coisas, né, que é aquele arroz com feijão, sempre vai ser aquilo ali. Mas quando você traz uma perspectiva diferente, quando você traz um olhar diferente, né, quando você traz uma visão diferente para o mercado, as pessoas vão olhar e falar, cara, essa pessoa é diferente. Ele não é igual às outras pessoas. Eu vou começar a seguir essa pessoa, vou começar a comprar aquilo que ela tem para oferecer, porque as pessoas elas querem ser acolhidas para pessoas que são diferentes, certo? Porque elas têm necessidades diferentes também. Então, um negócio escalável depende da sua imagem, não do seu diploma. Eu não tenho diploma universitário. Vocês nunca, eu falo isso aqui categoricamente, vocês nunca vão me ver eu pisando numa universidade, numa faculdade para ter um diploma. Nunca. Eu tenho, sei lá, tenho ranço da academia. Não, eu poderia fazer alguma coisa que seja do meu interesse, né? Mas eu acho que é muito engessado. Você pega o pessoal do marketing, por exemplo, tem muita molecada de 16, 17 anos que dá um banho, né, de, sei lá, de 1000 a 0 e muita gente que é formado em publicidade e propaganda, ou marketing, porque os caras são cheios de teoria e na hora do vamos ver, na hora de aplicar, não tem resultado real, nem para eles mesmos, nem para os clientes, certo? Então, o que vai fazer você vender é a confiança, né, que você vai transmitir para as pessoas e você mostrar que realmente você sabe dar o resultado que você precisa, que as pessoas precisam. Então, você tem que ter esse tipo de resultado para as pessoas poderem confiar em você. Então, isso faz parte também da sua imagem. Você pode não concordar comigo, né, Thiago? Mas ele não pode julgar as pessoas pela imagem. Ele não pode julgar um livro pela capa. Ele não pode julgar as pessoas pela aparência. Eu acho interessante esse tipo de pensamento, mas na vida real não é assim que funciona. É claro que podem existir pessoas que, né, vem tudo, camisa rasgada, cabelo despenteado, os dentes tudo danado, falando nós vai, falando problema, e às vezes a pessoa tem um conhecimento muito extraordinário em determinado assunto. Mas a gente julga as pessoas antes de ela abrir a boca. Né? A gente vê a aparência, já fizeram até um teste sobre isso, né? Pessoas que vão pedir ajuda para outras pessoas na rua, elas foram de maneira não relaxada, mas com camiseta, calça jeans e tal, pedindo ajuda financeira para as pessoas por uma causa. E da outra vez o cara foi de terno, gravata, tudo bonitão, né, com perfume e tal. O resultado, no final das contas, é que quando ele estava, e é a mesma pessoa, quando ele estava de terno e gravata, ele conseguiu arrecadar, sei lá, 5 vezes mais no mesmo período de tempo do que a pessoa que estava, sabe, mais ou menos. Então é óbvio que a sua imagem importa, é óbvio que a sua comunicação importa. Sabe? Tem muita gente que não tem, às vezes, o mesmo conhecimento que você, mas sabe se importar com a aparência, sabe se importar com o conteúdo, sabe se importar com a embalagem e consegue, às vezes, ter resultados maiores do que os seus. Então, presta atenção nisso. Não é sobre isso o vídeo, mas eu queria que você prestasse bastante atenção neste resultado também, certo?
Então, depende muito da sua imagem, né, e não do seu diploma. E a última coisa que eu queria falar com você é que você precisa, já falei isso várias vezes, você tem que vender a transformação para as pessoas e não a informação solta. Porque a informação, eu vou lá no Google, pesquiso, eu tenho informação. Eu vou lá em alguma inteligência artificial, pesquiso, eu tenho essa informação. O que as pessoas querem, através do seu conteúdo, é que tipo de transformação que você pode proporcionar para elas. É isso que elas estão interessadas em saber. Então, o negócio ele vende o depois e não a aula. Você tem que mostrar o que a pessoa vai ter depois de aplicar o teu conhecimento, de aplicar aquilo que você está oferecendo. Sempre mostrar para a pessoa o que ela vai conseguir, né? Chegar lá no Eldorado, né? No Shangri-La, né? No paraíso, né? No destino final. Você tem que mostrar o depois para as pessoas. Toda jornada, desde o conteúdo até a entrega, precisa gerar micro vitórias. Sempre falei isso, vou continuar falando. As pessoas elas têm que sair do seu conteúdo muito melhor do que quando elas entraram. As pessoas elas têm que terminar o seu conteúdo e falar, cara, eu vou aplicar isso na minha vida, apliquei, nossa, que legal, gostei bastante. Isso aí vai fazer com que você venda mais o seu infoproduto, com toda certeza, e vai transformar você numa autoridade. Mas pensa, você está pensando primeiro na sua audiência, lembra que a gente falou? Né, antes de começar a pensar em vender o seu infoproduto. Então, quem vende resultados atrai clientes premium e não caçadores de preço. Eu nunca dei desconto nos meus produtos, nunca dei desconto nos meus serviços. É isso e acabou, não tem nem Black Friday eu faço, um monte de gente fazendo desconto em Black Friday e tal, quando tem, não faço, meu produto é isso, minha mentoria custa isso. Né, e quando você sabe vender os resultados, você mostra para a pessoa que ela pode ter o resultado que ela quer, você vai atrair pessoas premium, né? Pessoas que estão dispostas a pagar, não vai ficar pedindo desconto, sabe? Aquela choradeira, vai lá dividir. Você não pode dividir em 24 vezes, não. Né? O teu conteúdo vai fazer isso para você. Então, eu queria dar só uma pincelada geral aqui, de você não pensar no seu infoproduto, se você é infoprodutor, não pensar no seu infoproduto como... É claro que ele é a peça central, eu ia dizer, né? Não pensar na peça central, ele é a peça central. Todo o teu conteúdo tem que ser focado, né, para você vender o seu infoproduto. Mas você tem que entender esse ecossistema todo, de criação de conteúdo, de você criar talvez uma esteira de produtos, de você fazer um funil, de você pensar que você pode atrair outras oportunidades para você quando você cria conteúdo. Então, crie conteúdo. Crie conteúdo que atraia uma audiência bacana, crie conteúdo que te posiciona como autoridade. Isso vai fazer sim com que você venda mais seu infoproduto, certo? Espero que você tenha gostado, né, desse conteúdo todo aqui para você. Aplique isso aí no seu negócio, eu tenho certeza que você vai ter muitos bons resultados. Um forte abraço e até a próxima então. Até mais, tchau, tchau.